Hoje, nesta manhã, na palavra Parashá Kedoshim Santos, nós vamos refletir um pouco sobre a santidade que o Eterno deseja ver em cada um de nós. Nós estamos com eficiência, pessoal cheio hoje das mãos, dia das mães, comemoração, tantas outras coisas. Hoje que passaram mal, mas amém. Mas o Eterno está vendo a cada coração. Eu achei a Baladão já está trazendo essa meditação nessa manhã, este shiur, esse estudo. Olhemos por ela. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Após o nosso serviço da Torá e os louvores que a Ti entregamos, não louvamos a nenhum outro Deus que não sejas tu, Hashem, nosso Adonai, nosso único Deus. E agora, a porção desta Parashá, da Tua Palavra, que será trazida aos nossos corações, que estejamos atentos a ela, que estejamos atentos ao Teu propósito nesta manhã de Shabbat, nos trazer a esta meditação. Manifesta assim a vossa Shekhinah, a Tua graça, a Tua unção sobre nós, a começar do pregador desta manhã. Tome-o nas Tuas mãos, que seja um vaso abençoado por Ti, a nos entregar esta Divar Elohim. Choramos gratos com o perdão das nossas faltas. Nós oramos em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom. Irmãos, essa Parashá, como a Parashá passada, que falou sobre anteriores, depois da morte. E hoje o Senhor nos chama a atenção ao cumprimento, como nós hoje acabamos de falar, a Parashá Kedoshim, quer dizer, um povo santo. E para ser um povo santo, quando você lê esses dois capítulos, são apenas dois capítulos dessa Parashá, o capítulo 19 e o capítulo 20, eles vão delineando sobre leis que são proibitivas, leis de santidade, leis de penalidade. Então uma coisa leva na outra, porque o Senhor repete várias vezes, inclusive na Midrash, no Testamento, a palavra sede santos como eu sou santo. E parece que santificação possa parecer estar no vestimento, nos comportamentos, claro, faz parte. Mas a maior santidade está quando nós obedecemos a lei, a Torá do Eterno. Estamos aqui porque, em obediência à Torá do Eterno, para aprender. Ela está aqui para nos ensinar. E hoje, a coisa mais difícil que nós temos visto é pessoas quererem ouvir para viver, ouvir para aprender. Então são verbos que se ligam, fazem um link, porque eles estão ligados à nossa vida, ao nosso dia a dia, porque os dias são maus. E desde que Yeshua veio, e lá naquele madeiro ele morreu por nós, foi determinado o tempo do fim. Então nós estamos numa timeline levando para o fim. E se nós não observarmos os tempos que nós estamos vivendo e ficarmos em total vigilância, a palavra também nos diz que, se possível for, até os eleitos seriam enganados, até os eleitos cairiam. Quer dizer, aqueles que dizem que conhecem, que praticam essa palavra, não importa se você está dentro de uma congregação evangélica, se você está dentro de uma sinagoga, se você está lendo a Bíblia em casa, ela não é só para ouvir, é ouvir e praticar. Porque à medida que eu pratico
pratico, eu vou fazer nascer de mim a santidade. Porque o que sai de mim é o que me contamina. Mas o que entra vai me edificar ou não me edificar. Então o que entra é como um filtro, tá? É como um filtro. Vai passar coisas, mas vai passar coisas que vão entrar e sair pelo ventre, como fala a palavra. Tem palavras que a gente ouve, tem insinuações que nós ouvimos, que elas entram e são vomitadas pelo ventre. Porém, aquelas, o natural, que é viva, ela entra e fica inscrita em nosso coração. Então essa paraxá, ela é curta, mas ela é muito importante, porque se nós formos estudar versículo a versículo, vamos de um Shabat a outro. Por isso que nos sugerido, nos ensinado, que devemos estudar a porção ao longo da semana. Porque você vai ver todos os detalhes que não vai dar para a gente discorrer aqui em 30, 40 minutos. Porém, nós vamos destacar alguns pontos bem importantes. Então, o primeiro passo, basicamente, nós vivemos num mundo com vários tipos de pessoas e elas questionam a palavra. Pois aqui, esse autor desconhecido, ele foi assim, crucial em dizer que eu, lendo a Bíblia, encontrei muitos erros em mim, porque ela é meu espelho. Ela que me aponta. O Espírito diz que ele vai até a divisão da alma e do Espírito. Por isso que muitas das vezes nós estamos falando, estamos explanando a palavra do Senhor, e tem pessoas que dizem: você está me chamando de mentirosa? Você está dizendo que eu não sou santa? Você está dizendo que eu sou? Eu não sou eu que estou dizendo. É o Espírito de Deus, que é a verdade, como aqui foi dito, que começa a apontar os nossos erros. Amém? Então, os estatutos na Bíblia são leis, são mandamentos. A Torá e toda a Bíblia, com os seus livros, né? A Torá e seus livros. E aí você vai ver os ensinamentos de Eterno que ele estabeleceu para orientar o nosso comportamento, na nossa conduta como povo de Deus. Deus separou o povo, Deus chamou o povo. E todos foram inseridos nesta palavra para vivê-la, para pregoá-la, porque os dias são maus. Lembra? Estamos numa timeline em que os dias, nós estamos no princípio das dores, visto as notícias, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, na Inglaterra, na China e em outros países, enchente por um lado, explosão por outro, guerra no outro, e o Senhor já nos avisou que nos últimos dias nós viveremos dores. Até que se manifeste o anti-Messias, nós viveremos essas dores. Porém, ele tem uma promessa. Aquele que guarda a Torá, ele tem uma promessa. E nós temos que ficar atentos, ligadinhos nessa promessa, porque ele está debaixo das asas do Eterno. Ele está guardado do mal eminente que todos nós estamos possível viver. Nossos irmãos nas sinagogas lá do Rio Grande do Sul e de outras congregações, eles sofreram também. As congregações que estão naquele lugar, eles sofreram as enchentes também. Porém, Deus está guardando, mesmo momentos de traumas, de tragédias, de intempéries da natureza, Ele está sempre aguardando. Então, essa paraxá que Kedoshim inicia Rashi ordenando a Moshe. Vamos ler ali rapidamente. Capítulo 19, ele fala assim, vamos ler pelo menos um versículo 2, para a gente não se deter muito tempo, que o Roxo já leu. Ele fala assim, que é um momento em que ele repete diversas leis. Falou mais Adonai a Moshe dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, presta atenção, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ponto. Opa, Deus é santo. Como é que eu vou ser santo como Ele é? Então existe uma caminhada. Aqui ele começa, quando ele dá essa ordem a Moshe, ele está dizendo: ensina o meu povo a ser santo como eu sou santo.
E esse é o nosso propósito, como foi o de Moshe naquele tempo. Então, é para nós observarmos os regulamentos que ele já vem falando desde lá quando ele revelou a Torá, lá no Monte Sinai, e mesmo antes ela já estava escrita no coração daqueles servos como Abraão. Deus já havia colocado no coração dele. E depois ela foi revelada lá no Monte Sinai, como Moshe. Lembra, nós estamos nessa caminhada, na vontade do homem, nós estamos numa subida para chegar até esse dia. Como que está o meu coração para chegar até a festa de Shavuot? Porque Shavuot está lá, é a revelação da Torá. Shavuot foi a descida do Lula de Adonai para nos capacitar a produzir frutos do Espírito. Porque nós precisamos desses frutos dentro de nós, para nós conseguirmos continuar essa caminhada que é estreita até a Yerushalayim, aquela que o Senhor já preparou para nós vivermos uma vida eterna com Adonai, com Yeshua. O tempo, o milênio, irmãos, é uma história que ela está chegando a um clímax, para desembocar outra caminhada no outro clímax. Então nós precisamos, e agora, estar com essas certezas no nosso coração, entendendo essas leis de santidade, as leis que são proibitivas, e entender que todas elas nos conduzem à penalidade quando há quebrantos. Então é necessário entender, e este capítulo 19 e 20 ele vai delineando tudo que a gente vive hoje que não pode. Hoje o mundo ele vive uns por ignorância e outros por desobediência e rebeldia, todo o pecado que é proibido. E o Senhor deu essa lei. Então, como se santificar? Em Atos capítulo 17, se você quiser abrir, verso 30, o Senhor fala o que eu acabei de dizer. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, lembra? Você estava lá no mundo, você não nasceu numa família que não conhece nada da palavra de Deus, pelo contrário, que teve outros ensinamentos religiosos, veio de outras linhas. Você não conhece, você aprendeu aquele caminho. Você ainda está na ignorância. Se bem que hoje é possível você mesmo estar nesses caminhos e entender algumas pontuações que só é apresentada nessas religiões, e você poder entender, mesmo com a mente cauterizada, porque se você disser, eu quero, ninguém vai te impedir. Eu venho de uma experiência de muitos anos com libertação, e eu tive contato com pessoas que se entregaram, fizeram pacto, aliança com o inimigo, e lá dentro daquele pacto, fazendo ali com o inimigo, ela questionou. Eu questiono se existe um Deus maior do que esse que eu sigo. Eu quero conhecer a Deus. E essa pessoa, para não morrer, porque todo aquele que faz aliança com o inimigo e acha que é assim, vou largar. Não é assim. Você tem que ter uma verdadeira conversão, uma fé fundamental para que toda aquela aliança de pacto de sangue, que foi feita, seja quebrada. Então essa pessoa tem, os olhos dela foram abertos, ela viu onde ela estava, ela viu como estava sendo consagrada no momento, a vida dela naquele lugar. E ela ficou de boca calada. O Senhor falou, fica calada, quieta. Cortaram ela, botaram aquelas comidas imundas, e ela com sede de tudo, para que ela não morresse naquele momento. E depois está dali contando esse testemunho de como ela se converteu ao questionar se existe um Deus maior do que este. Eu quero te conhecer. Entendeu o poder das palavras? As palavras têm poder. Quando você fala, eu quero,
destapa o ouvido, a língua destrava, os olhos ficam abertos, você enxerga, você não fica presa a medo, você não fica presa a mais nada, as correntes caem em nome de Yeshua. Mas você precisa dizer, eu quero. Então aqui o tempo da ignorância é quando você não sabe nada. Eu também vim de um tempo de ignorância. Eu também passei nessa terra. Eu passei na mistureba, como eles falam, no secretismo religioso, e você mistura um com o outro, e você vê que Deus está em tudo, e todo mundo diz que Deus é Pai de todos. Você foi apresentado esse tipo de fé. E aí ele diz que estava na ignorância. Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, nós, para nos santificar, a gente precisa se arrepender. Porque quando teus olhos abrem, você enxerga. Eu me lembro que no início, quando Deus nos chamou para a restauração da nossa raiz bíblica e judaica, e quando começou, a gente não entendia bem sobre a questão das leis alimentares. E eu estava dentro do mercado e até o nosso já comentou isso. Eu trabalhei muito, eu gostava muito de comer porco. Muito, amava comer porco. E um dia eu estava no mercado e tem aquelas geladeiras vertical, aqueles frises verticais, e eu vi uma mulher com um cabelo muito grande, e o cabelo dela passeava em cima daquela carne de porco e estava ali dentro. Gente, eu tive vontade de vomitar. E aí, a partir daquele dia, eu nunca mais consegui comer carne de porco, porque era uma coisa que eu amava tanto, que aí quando eu comecei a entender que essas carnes nos tornam impuros, porque Hashem separou até o alimento certo para nós, até aquilo que é bom para o nosso corpo, aquilo que tem como digerir aquela carne com esta carne, com este corpo. Tem uma ciência de Deus quando ele fala para eles não comer comidas impuras. Porque aqueles animais, eles não foram feitos para que aquela carne nos fizesse bem. Então, a partir daí, eu comecei a entender mais, eu comecei a buscar mais, porque assim, foi tudo por revelação, Tudo que Deus revelava, ele ia caminhando, como ele ia nos mostrando. Porque eu não posso enfiar na cabeça de ninguém, olha, a partir de hoje você não pode comer mais porco, tá? Não pode fazer isso. Você tem que ter entendimento. Você tem que saber por que Deus está dizendo para você. Isso são coisas que nos deixam contaminados, impuros, são das, tá? Então, ele diz para a gente se arrepender. Então, a conversão ao Senhor que nos traz cura, ela não faz isso. Quando meus olhos se abrem, nossa, agora eu estou entendendo, eu até senti que eu podia fazer, mas eu fazia, porque havia uma ignorância. E aí você começa a ser gerado no seu coração arrependimento, e eu tenho certeza que todos nós temos uma história, cada um de nós tem uma história, como você foi despertado. Porque a conversão vem quando você despertar. Aí hoje muitas pessoas falam, a noiva está dormindo, a noiva não despertou. Sim, por que a noiva não desperta de Yeshua? Porque ela não se entrega a conhecer a palavra do Eterno. E quanto menos eu leio a palavra, quanto menos eu coloco ela em prática na minha vida, eu fico ceguinha. Eu não consigo compreender. Eu questiono, eu murmuro, eu reclamo. São coisas que estão saindo de dentro de nós. E o Senhor não gosta que murmure. Então eu estou já pegando. Então aqui ele fala também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 a 7. Pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que abstenhais da prostituição. É um leque a prostituição, se a gente for falar. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, respeitar, porque o corpo é o quê? Templo do Rua de Adonai, Espírito Santo.
Ele está aqui, mas eu sou o primeiro templo. O templo está lá, de Israel está destruído, mas o templo que o Senhor habita hoje está em nós. Então tem que santificar esse templo. E Ele vai nos dando, né, o ensinamento, a instrução, como santificar o templo. Primeiramente, não se prostitua. Isso aí não é. Prostituição contamina o nosso corpo. Aí ele continua dizendo: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para sermos santos, como Ele é. Não foi a ordem que Ele deu ao projeto? Então nós temos que refletir: será que eu estou sendo santo quando eu deixo de fazer isso? Ou quando eu faço isso demais? É uma pergunta que tem que estar sempre norteando o teu coração. Ele falou sobre o Shabat nesses dois parashot. Aí ele veio também ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Isso aqui está dentro das leis da santificação. É um ponto só que eu estou dando. E ele fala assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então você já entende ali como que eu purifico a minha alma? Obedecendo à lei de Deus. Se você não obedece à lei de Deus, sua alma está contaminada, ela está impura, porque ela é um alojamento do que entra. E o que vai sair, se não for coisa boa, vai te levar a pecar. Porque o que contamina é o que sai. Aí ele está dizendo aqui, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Não é ideia. Ele está dando um ponto aqui. Eu finjo que amo, mas eu não amo. Eu finjo que amo, mas não amo. Então você é uma pessoa falsa diante de Deus. E Ele não suporta essas coisas, isso é contaminação. Ser santo como eu sou santo. O nosso eterno santo, Ele ama com amor misericordioso, porque todos os dias você acorda. Ele diz que cada manhã Ele renova as suas misericórdias. Então, se Ele não renovasse a sua misericórdia cada manhã, certamente não estaríamos mais nessa terra. Mas Ele renova. Então, cada manhã Ele renova a misericórdia, porque Ele olha para nós. Lembra que nós somos o que é um povozinho. Lembra que nós somos pó da terra. Ele lembra da nossa fragilidade, da nossa pequenez. Ele diz que Ele olha a gente como pequenos gafanhotos. Ele nos enxerga. Então, pela sua misericórdia, estamos vivos. Pela sua misericórdia, chegamos aqui. Acordamos, temos filhos, eles nascem, geramos, trabalhamos. Todos os dias é pela misericórdia. Porque se Ele fechar a porta, irmão, Ele diz que a porta que Ele fecha, ninguém vai abrir. Se Ele te levar para o leito, como Ele me levou na Covid de 2019, se não fosse por Ele, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse por Ele, eu tinha morrido naqueles 18 dias de barra. Naqueles 54 dias que eu fiquei ali, meus 42 dias de CTI, irmãos, foi racheio que curou. Porque Ele diz que Ele vai conosco até no leito. Então, é preciso uma vida ali, juntinho dele, porque Ele vai determinar se você vai viver ou não. Se for esse tempo dele de dizer, chega, agora tu vai repousar, eu não estaria aqui hoje. Porém, aprove Ele que eu não estivesse, mas eu louvo a Deus, a misericórdia dele se renovou, e nós estamos aqui trabalhando para Ele e trabalhando para a comunidade, como assim me aprove. Então, ele fala que, estamos em 1 Pedro, né? Uns aos corações ardentes, ele diz assim: amai, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível,
mas de incorruptível, mediante a Torá de Deus, a qual vive e é permanente. Então a Torá, ela é viva. Quando a gente fala que ela é viva, ela é viva. E ela é permanente. Ela não muda. Então nós estamos diante de um livro, é um livro, mas é um livro vivo. Que as suas palavras, quando a gente lê, elas saltam, elas conversam conosco. Vocês já viveram essa experiência? Ela conversar com você, você está ali, você mesmo. Aí você começa a escrever uma mensagem, então está conversando com a Torá, e o Espírito vai falando com você, e você vai escrevendo, porque ela é viva, é uma experiência muito gostosa. Por isso que nós não falamos de nós mesmos. A gente chega aqui com um papelzinho, tá? Para você poder ter um modelo. Mas quem falou? Isso não está escrito. Esse script aqui não tem essas palavras. É só um roteiro. E aí ele fala, entra nas práticas proibitivas. Então, para me santificar, tem alguns pontos aqui que eu vou falar. Não dá para destrinchar. Nas proibitivas, ele fala lá no verso 19, verso 26, vamos ler ali. 26. Ele começa, eu não vou ler tudo, porque são muitas coisas. Ele diz, não comereis coisa alguma com sangue, não adorareis, não sejais feiticeiros, nem adivinhareis. E vai falando, não dá golpe na sua carne, não faça tatuagem, marca na sua carne, guarda os meus sábados, não vai a consultas a adivinhadores e encantadores. Tudo isso é de hoje. Irmãos, é difícil olhar para uma pessoa hoje que não tem essas marcas. É muito difícil. Porque virou conta, tempo de ignorância, você não sabe. E aí, a gente tem que falar que sim, não me perdoa, não sabia. Mas ele diz. Por isso que ela é viva. Por isso que ela vai te falando que isso é o que te contamina. Eu sou o Senhor Deus. E se você continuar lendo, você vai ver muito mais coisas. Então aqui, ele diz em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23. Somente empenha-te em não comer o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Então, hoje a gente vê carne, né? As pessoas bebem sangue. As pessoas bebem sangue lá para os seus pactos que eles fazem. As pessoas gostam de uma carne ver pingando sangue. O Senhor não permite isso, irmãos. É proibido. Isso é uma lei proibitiva. Não pode comer sangue de forma alguma. Você vai numa churrascaria, vem aquela cara escorrendo sangue. Você pode deixar isso aqui, por favor? Tem uma carne lá cheia, enrolada com presunto. Está escondidinho lá. Você pode tirar e envolver. Nós aqui temos que ter atitude. São as nossas ações. As pessoas até olham assim, aí vem aquela carne, sabe aquela carne deliciosa, cheia de gordura? E você olha assim, quando você vai comprar um contrafilé, eles já cortam, né, aquela lasca de gordura, porque as pessoas gostam. Mas é proibido comer gordura. A gordura é do Senhor, é dele. Ela é queimada para ele. A gordura são coisas que estão impregnadas dentro de nós, precisam ser queimadas. Então, olhando, ele linka com a situação para a gente entender que não é para comer, porque Deus é que queima essa gordura. Pode falar. Tem um rabino amigo nosso. Fala alto. Tem um rabino amigo, ele, quando come churrasco, ele corta essa gordura, assa e joga na churrasqueira. Para queimar. Oferece ao Senhor. Viu? Perfeito. É como nós fazemos a ralá. A gente faz um ralá, a gente faz uma rolinha e queima ofertando a Deus. A ralá não é um pão para ser comido de qualquer forma. Ele é um pão daquele dia, santificado ao Senhor para aquele dia, para o Shabat. Então todas essas coisas cerimoniais, eles têm um porquê. Essas leis
proibitivas têm um porquê. Então eu que vou fazer diferença do que é santo e profano, aonde eu estiver. Aí eu fui convidada para um churrasco. Eu sei, eu já sei dessas coisas. Eu não preciso chegar na churrasqueria, eu não posso comer, mas eu posso comprar para chegar, eu corto, tiro e bate. Pronto. Eu não vou ficar neurótica, como muitas pessoas às vezes ficam. Ah, o senhor diz, vai no mercado, está escrito, Shaul falou, comprar de tudo que vende e não perguntar. Porque se você perguntar, você não vai fazer nada. Todos são tragédias, todos são ruins, mas aquilo que eu posso evitar, eu não vou comprar, eu vou evitar? Vou evitar. Se eu sei que isso faz mal para mim, todos esses alimentos estrangeiros faz mal para mim, eu vou evitar, vou tirar do meu armário. Eu vou procurar os mais naturais. Ah, mas são caros. Realmente, eles já sabem disso. Porque é mais difícil para conservar. Então, vem mais para a área natural. Compre coisas mais naturais. Faz um bolo em casa. Para que ficar comprando bolo de saquinho tudo transgênico? É só mexer um ovo com uma farinha de trigo, botar um pouquinho de maisena na manteiga, está pronto um bolo. Para que comprar bolo pronto que é super transgênico? Entende? Então tem muitas coisas que a gente pode evitar. Daí a gente vai ensinar o nosso olhinho que nem tudo que a gente vê a gente pode comer. Então é uma reeducação que o Senhor nos faz. Não que eu vou ficar pautada. O Paulo falou, sim, está certo. Eu não sei. Aí eu vou aprendendo. Aí a gente vai aprender. E o estrangênico é assim. E não sei o que é assim. Então eu vou fazendo o quê? Eu vou evitando com sabedoria e vou me santificando. Amém? Então ele fala aqui, empreende não cumprir. No versículo 30, fala, guardareis os meus sábados e meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Então a gente tem que entender que esse templo aqui é um santuário. Nós somos um santuário. Então, eu não vou ficar andando pela rua sem camisa. Eu não vou ficar expondo o meu corpo, nem mulher, nem homem. Porque eu sou um templo. Olha, me incomoda demais quando eu vejo essas coisas. Porque o Espírito Santo não gosta. Você é templo. Isso aqui tem que estar guardado. Então, você tem que reverenciar primeiro aqui. Aqui também é um local de oração. Então a gente está sempre chamando a atenção das crianças, não corre, não faz bagunça. Não é porque a gente é chato, ranzinza, não. É porque aqui tem que ser ensinado e tem que ser reverenciado. A gente não pode ficar comendo aqui dentro, a gente não pode ficar falando. Então começa primeiro em mim. Se não há uma educação, eu não vou ter educação na casa. Porque tudo começa em mim, irmãos. Eu que tenho que entender que eu sou tempo. Então eu não vou ficar andando por aí desfilando, como eu vejo, irmãos, na internet, eu vejo na rua, pessoas que a gente conhece, eu vejo, andando na rua, tirando suas fotos, expondo nas suas redes sociais. Nós somos pessoas públicas. Eu sou uma pessoa pública, estou em tudo que é lugar, porque eu trabalho, meu trabalho é público e nós, através da rede social da vez, nós também somos públicos. Imagina a pastora Sheila está aqui pregando, aí amanhã eu estou ali na praia com uma roupa assim meio estranha, né? Aí a pessoa, nossa, não é a pastora Sheila? Olha só. Isso é um exemplo muito óbvio, tá? Muito óbvio. Mas e aqueles que não são tão óbvios? Eles também são pescados. Por quê? Por que são pescados? Porque nós temos esse derredor. Vamos lá para a libertação, irmãos. Ao derredor tem um mundo cheio de serpentes. E se essa serpente, como fala a palavra, vê uma rachadura, ela entra por essa rachadura e vai picar você. Porque ela tomou uma legalidade, entenda isso, uma legalidade da qual você deixou a brecha para ela te picar. Aí você começa a passar problemas, aí você começa a ter um número de dificuldades que você não entende, dificuldades que você não entende, você começa a ficar uma pessoa descontrolada, você começa a pecar deliberadamente com palavras torpes, mentirosas, sem sentido. Você está tão contaminado, ela te mordeu, ela te picou de uma forma que você ficou insensible
insensível. Isso é gordura, irmão. Gordura que vai entrando para o pecado e vai ficando ali entranhado dentro de você. E você já não sente mais, já não dói. E quando fala, você ainda reclama. Irmão, gente, fica insensível. Então, a legalidade é algo muito sério. Então, quando eu estou vendo que eu estou saindo do limiar de santidade, opa, o Senhor diz para fazer o quê? Recua-te e arrependa-te. Volta do primeiro amor. Ele não fala isso. Está lá a palavra lá em Apocalipse, o último livro. Olha, igreja, eu tenho isso contra ti. Volta e arrependa-te. Não sou eu que vou dizer para você, isso é errado. Olha, você está fazendo isso. Eu não estou fazendo isso para você, não. Quem está dizendo é a palavra. Não sou eu. Aí ela te aponta e ela te corrige. Volta e arrependa-te. Então, assim, a gente tem que guardar, porque os sábados são do Senhor. Ele santificou. Ele santificou. E Yeshua foi criticado pelo que ele fez no sábado, mas ele fez em prol da vida. Em prol da vida você socorre, em prol da vida você leva para o hospital, você faz qualquer coisa em prol da vida. Contra isso, você não está aplicando como a Torá nos ensina. Então, ele nos fala aqui também, a gente leu 30, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha a atenção, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Primeiramente, ele fala que a gente tem que ter cuidado com o nosso tempo aqui, ó. Aqui, ó. Você tem que reverenciar essa casa. Se eu reverencio essa casa, quando eu botar o pé ali, mesmo que eu tivesse ali fora uma bacia para lavar minhas mãos, tá? Eu preciso, primeiramente, estar com meu coração lavado. Meu ser lavado. Não adianta uma prática em que meu olho vê os simbolismos daquela ação, se eu não entro. Tem que falar, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de dolo, pois não sabem que fazem o mal. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E a gente encontra pessoas que a gente fala. Ela fala como assim, ela não para para ouvir. E se você tenta chamar ela à razão, ela não quer ouvir. Porque está tão cheio de gordura no coração, está com tanta coisa aqui dentro, mágoa, raiva, ódio, problema, tudo está gerando aqui dentro, ela não consegue ouvir o que você está dizendo. Aí ele fala em Êxodo 22, 18 e 20, porque lá no versículo, voltando lá em Levítico, tá? Está dizendo assim, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor nosso Deus. E olha aqui, eu vou falar uma coisa interessante desse versículo. Primeiro ele fala, em Êxodo 12, 18 a 20, que a feiticeira você não deve deixar viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Então, isso aqui não acontece hoje? Claro que acontece. Relação sexual com animal, oferenda a Moloque. Eu estava falando hoje que lá no CapCut é um aplicativo de edição de vídeo. Então, para você que não tem no Pro, né, que é comprado, aí fica aparecendo negócio de propaganda. Sabe o que a propaganda é parecida? Para mim, que o meu não é pago, é um boi chifrudo lá, fazendo um jogo para você jogar aquele jogo com ele, para tu ganhar dinheiro, ou sei lá o que ele tem, olha rápido. Mas sabe como é que ele está? Um boi chifrudo, com cara de ouro, tudo aquele colorido, com os jogos, né? Tipo como esses jogos de roleta. Aí
você espera aquilo passar para você poder voltar ao pecado. O que é aquilo ali? É sacrifício animal. Você está jogando um jogo com o animal. É um demônio. E às vezes a pessoa acha que os jogos são tão santos, são tão inofensivos, né? Vamos dizer assim, e não são, irmãos. Eles são uma abertura para o mundo espiritual. Aí vocês não tem como, tu tem que esperar acabar para você clicar no X, ir por fora e voltar ao que você vai fazer. Então, esse é um exemplo. Aí ele fala aqui, em Deuteronômio, Devarim, capítulo 18, versículo 10 a 12. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem consulte os mortos, pois aquele que faz tal coisa é a abominação do Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. É o que mais se faz hoje. Ah, Deus não te respondeu o que você queria. Eu tenho exemplos de pessoas assim, que estiveram um tempo na congregação e voltaram para aquele outro lugar de sacrifício, porque Deus não deu o que ele queria. As pessoas querem barganhar com Deus. Mas Deus não barganha com ninguém. Aí vai para o outro lá, porque o outro vai dar. Mas o Senhor está dizendo que se você for para lá, Ele vai lançar você da presença dele. Ele chamou ele. Você está adorando um outro Deus. E aí, contando aqui uma passagem que eu acredito que você deve conhecer, em 1 Samuel, capítulo 28. É uma experiência do rei Saul, que, por Deus, ele pecou, ele foi fazer algo que ele não deveria fazer, e ele fez. E Deus disse que ele perdeu a comunhão com ele, estou falando assim no modo geral, perdeu a comunhão com ele, já não falava mais com ele. Aí aqui eu vou ler rapidamente para você entender melhor. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium. Engraçado que sempre parece mulher. Sabe por quê? Porque os anjos que tiveram relações com as mulheres, revelaram as mulheres, lá antes, lá no tempo de Enoque, revelaram as mulheres na feitiçaria. As pinturas do Egito, elas receberam esse ensinamento. Então você vê que sempre nós estamos vendo mulheres médias, ele fala mulheres médias, porque elas têm a invocação desses demônios sobre a vida delas. Então você vê, como eu vi essa semana, o pastor viu também, a apresentação de uma dessas do seu reino lá, do seu reinado maligno. Então aqui ele fala: traz uma mulher médica para que me encontre com ela e a consulte. Deus disse o quê? Não consulte. Disseram-lhe os servos: há uma mulher em Endor que é médium. E Saul disfarçou-se, quis esconder para ninguém soubesse que ele era rei. E chegou essa mulher e pediu para que ela adivinhasse a ele por necromancia. O que é necromancia? É consulta aos mortos. Necrose, vem de uma coisa morta. Então, é necromancia. Vamos lá adivinhar com os mortos. E aí ele foi: e me faça subir aquele que eu te disser. Olha a audácia do rei. E respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou a terra os médios. Ela sabia: você eliminou os médios, você eliminou os adivinhos, por que me armas uma cilada? A senhora sabe muito bem que nós temos autoridade para pisar cabeças sobre potestades, sobre principados, qualquer um desses demônios e nas suas legiões. Ele sabe que nós temos essa autoridade. E o rei tem essa autoridade. E ele fez. Porém, você está queimando uma cilada para a minha vida? Você vai me matar? Ele está falando. Olha só. E aí, para terminar, então Saul lhe jurou. O seu desquite não pode jurar. Ele jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor. Ainda colocou Deus nesse negócio. Gente, é louco. Nenhum castigo sobrevirá por isso. Ó, se
se Deus diz, mata a feiticeira. Onde tiver a feiticeira, mata ela. Aí ele está dizendo aqui pelo Senhor que nada vai te acontecer. E aí, então ele disse à mulher, quem te farei subir? Respondeu, faz-me subir Samuel era o profeta, e veio a mulher a Samuel e gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. E perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subir um ancião, e está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel, e nem olhou. Gente, quando a gente consulta os mortos, eu sei muito bem como é isso. Você vai ser visitado com aquela pessoa que morreu. Seu pai morreu, ele vai vir com a cara do seu pai. Sua mãe morreu, ele vai vir com a cara da sua mãe. Ele vai te visitar. O Espírito da morte te visita. Porque o teu coração quer ouvir os espíritos mortos. Então ele vai vir com a cara daquele espírito que você quer ouvir. E foi o que aconteceu aqui com Saul. Então ele imaginou que era Samuel. Mas não era Samuel. Era o espírito lá dele, como uma ansiedade que estava sendo feita com aquele demônio que surge lá das profundezas com a cara de Samuel. Aí ele inclinou com o rosto em terra e ainda se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. E é assim que faz hoje. Deus me responde. Deus fala comigo. Então eu vou lá naquele lugar ali, onde eles consultam. Eu sei o que é isso. Eu estou falando que eu sei o que é isso. Vai sentar na mesa e vai conversar. E vai se apresentar. Porque infelizmente eu venho de uma família com essas práticas. Então eles fazem exatamente isso. E fica esse espírito visitando a família. Tal. Isaías 8, 19 fala. 19. Quando vos disserem consultar os espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam, murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alma. Viu? Isaías 8:19, né? 19, 20. Então, eu tinha notado aqui também, no último versículo, exatamente isso, irmãos. Vamos consultar os mortos. O Senhor fala. A Torá revela tudo. Por isso essa guerra contra a Bíblia. Por isso quer mudar, a Bíblia escreveu que a palavra Bíblia é um conjunto de livros. E quer mudar tudo escrito aqui, o que Deus revelou aos profetas. Mas está escrito aqui. E se você colocar no Google qualquer palavra, ele vai te levar a uma resposta dessa. Até você ter essa forma de busca. Se você não consegue achar, enquanto pode aprender, irmãos, aprendam. Aprendam. E conversem com Deus, né, para que vocês não sejam contaminados. E aí vem as leis das penalidades. Rapidamente vamos terminar com elas. Que está em Levítico 20, vai de 1 a 27, eu não vou ler. Você lê em casa. No versículo 2, ele diz que também tirarás dos filhos de Israel qualquer que, pois, dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der a sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Então aqui ele já vai falar, você deu a seu filho, então você vai morrer. Você foi consultar a feiticeira, então você vai morrer. Você está quebrando meus mandamentos, você vai morrer. Está lá escrito em Deuteronômio, as maldições seus pensam. Quais são as maldições? Irmão, quando vai para lá, é tudo que está escrito aqui. Você é amaldiçoado. Não tem por onde fugir. Deus, ele não deixa lacunas. Deus não se negocia com ele. É se ensina o nome que passa disso é o quê? Procedência maligna.
Não tem como fugir. Então ele fala aqui, em Ezequiel 5:11. Portanto, não certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Entende o que o Senhor está falando aqui? Não tem negociação. Eu não vou te poupar. Eu não vou negociar com você. Os meus olhos não vão estar. Você vai estar lá clamando. Lembra que teve um momento que Davi pecou? Foi Davi ou foi Salomão? E pecou pelo filho? Foi Davi, não foi? E aí ele orou, mas o Senhor não permitiu. Aquela criança morreu. Porque ela é fruto de quê? Do pecado, de adultério. Aí a pessoa ficou orando, Deus não livra. Porque ele conhece a raiz, irmão. A gente olha a criança, a gente olha as crianças, mas existe uma raiz. E essa raiz o Senhor conhece. E quando ele diz, não vou salvar, não vai salvar. E nós somos culpados disso. Porque somos nós que pecamos. E nossos filhos acabam pagando nesse momento. Porque a gente conhece a palavra. A maldição do pai vai para o filho, quando o filho se converte, mas quando ele beber, porque ele não entende nada. Quando ele tem criança que está no caminho, o Senhor diz, instrua o caminho que deve andar. Vai ensinando o teu filho. Porque até quando ele envelhecer, ele não vai ser condenado, ele vai se lembrar da palavra. Mas você tem o papel de instruir, de falar. E aí ele fala, em 1 Pedro, já estamos encerrando, capítulo 1, versículo 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Olha, antes de conhecer Deus, eu era assim. Então, se eu era assim, eu não posso mais ser assim. Eu tenho que mudar. Aí ele fala, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, todo o vosso procedimento, porque escrito está, de novo, sede santos, porque eu sou santo. Não está na antiga aliança, está também na nova aliança. Deus não mudou. Aí em João capítulo 8, versículo 4, 5, 7, 9 e 14. Disseram a Yeshua, olha o que disseram a Yeshua. Mestre, você já conhece essa passagem. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei que nos mandou Moisés, Deus fala, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Como insiste na pergunta? Yeshua se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Yeshua, ele fala assim, olha o teu coração. Eu sei que está errado, mas olha para o teu coração, se você pecou, ele diz, arrependa-te, ainda há uma chance. Você só morrerá se você persistir no pecado até o fim da vida. Mas se você se arrepender, ele te perdoa. Aí, por quem não tiver pecado, eu tiro a primeira pedra. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Yeshua e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Yeshua e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Yeshua, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha a chance para se arrepender. Então Yeshua, ele foi o último sacrifício para que não morrêssemos na primeira. Morre, mata. O filho pecou, mata. A feiticeira está aí, mata. Aí ele falou, não, vamos dar uma chance. Yeshua carregou sobre si nossos pecados. Yeshua trouxe tudo sobre si. E Yeshua é a razão de podermos continuar vivendo nessa terra. E pelo nome dele, eliminamos maldições, pecados. Então aqui ele está dizendo, vá e não
continuar pecando, não posso fazer mais nada. Você quer continuar adulterando, mentindo, fazendo de errado, o problema é seu. Eu não vou poder fazer mais nada se a morte bater na tua porta. Porque o fim de uma vida sem magia é o quê? Morte eterna. Não tem conversa. Fechou o olho aqui, vai abrir onde você destinou a sua alma. Ou paraíso, ou condenação. Não tem conversa. O túnel de passagem vai se abrir e você vai chegar lá. E aí, terminando, ninguém então me condenou. Então o Senhor diz, de novo ele fala de Yeshua, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá sua luz. Então, ele vai falando até o versículo 21, aqui do capítulo 20 de Levítico, sobre as consequências de tais abominações da prática sexual. É terrível, irmãos. E lá em Deuteronômio 27, 14 e 26, ele vai falando da maldição que acompanham pela prática desses que cometem esses pecados sexuais. Com filho, com primo, com tia, com mãe, com pai, com animal, homem com homem, mulher com mulher. Irmãos, está escrito. Não adianta conversa. Tem que entender que com Deus não tem conversa. Aí ele termina, vou terminar lendo Tito, capítulo 2, versículo 11 a 15. Portanto, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, porque Yeshua fez, educando-nos para que, renegadas impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse presente século, que estamos hoje 21, sendo sensatos, justos e piedosos. Vamos já, eu hoje falei, a lei diz que é isso e isso. Peraí, Yeshua diz o quê? A lei diz, mas Yeshua diz o quê? Nós temos a lei, que é o sinal de alerta, e nós temos Yeshua, que é a graça, que nos dá um momento de arrependimento, de conversão para ser curado. Se não estamos todos condenados, todos. E aí ele fala que aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Yeshua, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende também com autoridade, e que ninguém te despreze. Esse é o nosso papel. Então nós concluímos que mudou. Nada mudou. A lei continua. Molda-me conforme a tua lei. Nada mudou. A verdade é que aquele que zela pela boa obra de Hashem tem sido desprezado. Nós somos desprezados. Nós somos odiados por causa da palavra. E assim foram também os apóstolos, assim foram os profetas, perseguidos, foram mortos por causa de quem? Da palavra. E o Senhor diz que digno é aquele que é perseguido por causa da palavra. Você está falando mal de mim? Então louvado seja o Senhor. Você me odeia, não gosta de mim? Louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui entregando uma palavra que é luz, que é vida para você. Então, contudo, revestidos de autoridade, devemos prosseguir, porque tudo já está determinado. Quem ouviu que o Luz de Adonai proclama, por meio de seus ungidos, viverá. Shabbat Shalom, e hoje é Shabbat a todos, e que essa palavra possa encontrar um lugar firme, um despertamento para você. Senhor abençoado, pegando o gancho da pregadora Sané, aqui Yeshua falando para esta mulher pecadora, quando os seus algozes vão saindo de um a um, e Yeshua então perguntou: onde estão os seus algozes? Acho que tinha coisa. Vamos embora. Amém. Yeshua disse virou para ela e disse assim:
Então, vá porque você está salvo. Você está pronta para herdar a vida eterna. Não é isso que Yeshua disse? Yeshua disse a melhor ordem e recomendação que ele poderia dar para aquela mulher e para o cara de nós. Vá, mas não pegues mais. Até aquele presente momento, os seus pecados até ali, com essa palavra, foram perdoados. Foram ou não foram? Amém. Porque ele disse, vá e não pegue mais. Ou seja, eles haviam perdoado os seus pecados até aquele momento. Então vá e não pegue mais. Viva uma vida santa, viva uma vida regrada pela Torá, pelos profetas. Ainda não existiam, já. Então, aquela mulher, não se fala mais dela, mas eu creio que ela aprendeu para mim. Ela aprendeu as palavras com o mestre, com o verdadeiro rabi, que é Yeshua. Então, meus amados, que essa palavra, esse shiur, esse estudo, dessa parte, que o Chico possa ter efeito nas nossas vidas. E um efeito positivo, para que nos incentive a cada dia não pecarmos mais. Nos incentive a cada dia a vivermos uma vida kadosh, uma vida santa, seja eterna. Porque ele diz na sua palavra, ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um povo kadosh, um povo santo, um povo que reconhece esta palavra, esta divá, como divá, Elohim, como palavra de Deus. E nós vivamos essa palavra a cada dia, como dizia o nosso ex-Uruê, né? Esqueci o nome dele aqui agora, vou lembrar. Ele dizia assim: vivamos uma vida diuturnamente na presença de Deus. O que ele quis dizer isso? Que nós devemos viver uma vida santa todos os momentos das nossas vidas. Não é só dentro da carral, aqui eu sou santo. Aí a gente sai daqui, lá fora, a gente tropeça e diz mal palavrão. Ué, cadê a santidade? Aí, aqui estamos bem, quando chega lá fora, alguém esbarra com você, você não está me enxergando, não, você está cego, olha para onde você anda, e deixa o Deus falando. E assim são muitos, né? Essa reina e outra. Assim são muitos. Não são poucos, não. Que aqui dentro da carral é uma coisa, lá fora é outra. E as suas vistas, olha, os seus pecados são perdoados, foram perdoados, até aqui, mas não pegue mais. Ande diante de mim, diante do Pai, em santidade e novidade de Deus. Baixe a sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Eterno Elohim, eterno Deus, a tua palavra foi lançada em nossos corações esta manhã, para os que aqui vieram esta manhã, aqueles que nos assistem agora e nos assistirão posteriormente, que esta unção desta divá, desta palavra, possa penetrar, Hashem, nos poros espirituais do nosso ser espiritual, em nome de Jesus. Que possamos, Hashem, absorvermos essa palavra como uma esponja absorve uma água, pois a tua palavra é água viva, a tua palavra é uma água que ninguém mais tem sede. Quando a bebida dela, que possamos absorver esta água
E nesta manhã, tu nos trouxeste esta boa água. Eterno, que andemos em novidade de vida, através da tua debaixo, que andemos em novidade de vida, em santidade, a cada dia das nossas vidas. Lembrando que tu nos prescruta, que tu nos vê por dentro e sabe se estamos agindo de cabanado ou não, Senhor. Se estamos sendo sinceros ou não. Tu nos conheces, Senhor. Baruch atah Adonai, bendito seja o Senhor por isso. Baruch Hashem, bendito seja o vosso nome eterno, Elohim. Sobre os nossos corações, sobre a nossa alma. Ministra, Hashem, sobre as nossas vidas, durante esta manhã e durante todo este dia. Derrama as tuas bravas sobre os presentes, sobre os ausentes que não vieram nesta manhã, Hashem, nesta pregação, e sobre aqueles que nos assistem, e também tem o seu coração sincero diante de ti. Ministra sobre nós, julgamos mais uma vez com o perdão das nossas palavras, dos nossos pecados, das nossas palavras torpes, das nossas palavras impensadas. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Penetra em nós o teu louvor, nos conduzindo para o louvor da tua glória. Nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Yevae Adonai, Dismecha, Yevae Adonai, Pavelecha, Tibomecha, Yisrael Pavelecha, Via sem lembrar. Que o Senhor te abençoe demais. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Shabbat Shalom. O Senhor nos abençoe e um adiantado Shabbat. Uma boa semana para todos. E até o próximo Shabbat.